También es para cortar cabeza. E aí, minha gente, como é que a gente tá hoje? Hoje eu tô aqui em carreira solo, com a ideia do Não Invibilize na cabeça, que eu tô... Oi, gente, cheguei! Enfim, então eu tô gravando porque eu tô sentindo falta de ter episódio, né? Eu tinha assumido o compromisso de fazer um episódio quinzenal e estou falhando miseravelmente nisso. Me pergunto como eu mesma, nesse corpo que habito, estava conseguindo fazer um episódio por semana até um pouco tempo atrás. Realmente não sei nem responder, porque é realmente cansativo, embora, na verdade, me vem algumas respostas, né? Mas é realmente cansativo e demanda um monte de detalhezinhos para que o podcast aconteça. Então eu estou me descomprometendo aqui com periodicidade. Eu acho que mensalmente, né? É possível que a gente tenha, nem que eu grave sozinha, porque também tem a questão de gravar sozinha, que eu fico muito mais insegura. É mais difícil para mim estar aqui sozinha, né? Sem ter uma pessoa para trocar sobre o assunto. Porque aí sou eu falando de mim, das minhas experiências, dos temas que me chamam a atenção. E aí gera até uma insegurança no sentido: será que as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer, meu Deus? Será mesmo? Mas é aquilo que foi a proposta do podcast desde o começo. Eu quero falar, né? Então, estarei falando. Quem quiser ouvir, ouvirá. Quem não quiser, não tem essa obrigação. E aí o que tá, assim, o que tá acontecendo, na verdade, é que volta e meia eu marco alguém que eu quero gravar. E aí, ou eu tô sem ver essa pessoa há muito tempo, ou a gente ainda não tem uma intimidade, tem uma admiração mútua ali pelas redes sociais, ou tem, sabe, uma vontade de se conhecer melhor. E aí a gente grava, a gente se encontra, bate papo, o papo flui, a gente mata saudades, se for uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, bota papo em dia. E aí não faz sentido nada disso ir ao ar, entende? E aí por isso fica sem gravação. A coisa está acontecendo, está sendo construída, só que as coisas para serem construídas levam tempo, inclusive as relações e isso que vocês ouvem no podcast. Então, não necessariamente vai ser imediato, né, a gravação. Teremos novos episódios com convidados, já estão marcadas as gravações. Só que é isso, demanda tempo e o tempo é este. Tempo cairótico! Vamos no tempo cairótico, porque o cronológico está complicado, minha gente. Enfim, cara, hoje o que tem me habitado muito, assim, muito figurado para mim, eu tenho pensado muito, assim, em como organizar, né? Assim, também tem esse detalhe, né? O podcast é feito sem roteiro. É de fato feito sem roteiro. Então, no máximo, a gente tem uma ideia de um tema ou de um assunto. E às vezes nem isso, frequentemente. E aí a gente aparece aqui e conversa. E aí decide o que a gente gostaria de falar, o que está mais presente na conversa. E isso se torna o episódio. O ponto é que eu sozinho tenho um pouco mais de dificuldade de organizar e como é que é o nome daquilo? De organizar e determinar. Então, vamos juntos, gente. Bom, o que acho que tem ficado mais presente para mim são tantas presenças em mim, mas acho que eu quero eleger para falar nesse episódio é sobre um evento que aconteceu comigo que me mobilizou demais no domingo passado. Estava eu bem felizinho, tô numa fase que eu tô gostando de estudar, tô querendo pesquisar coisas, né? Tô curiosa com um monte de coisa. Então, eu tô aí trocando com pessoas que eu gosto. Pô, tá sendo muito legal. E aí no domingo eu tava super animado pra fazer várias coisinhas. E aí eu recebi uma mensagem. Nessa mensagem, eu não sabia quem era a pessoa que tava me mandando. E eu sou extremamente curiosa. Então eu mandei uma perguntinha simples, né? Oi, quem tá falando? E aí quem tava falando era uma pessoa que há muitos anos eu não tinha contato. E que de fato eu já não queria mais ter contato. E quando eu digo muitos anos, é desde a minha adolescência, assim. Uma pessoa que eu tinha uma relação próxima e que se afastou ao longo dos anos, por opção, e que interfere na minha vida, assim, no sentido de... Não na minha vida, mas em como eu fui me construindo para o mundo, assim, tem um papel ali na construção de mim. E aí essa mensagem me abalou tremendamente, porque essa pessoa veio falar comigo como se a gente tivesse falado semana passada, assim. E a gente não se falava há séculos. Essa pessoa, da última vez que eu falei com ela, eu tinha 16 anos, ela já tinha lá seus 40, que é a idade que eu tenho hoje, né? E aí, é interessante demais, porque uma mensagem no WhatsApp me afetou muito, me desorganizou mesmo.
Me deixou triste, me deixou nostálgica, me deixou com uma sensação profunda de desamparo, de medo. Foram muitas, muitas sensações assim ao mesmo tempo. E todo aquele ânimo que eu tava para fazer várias coisas foi sumindo do meu corpo. Meu corpo murchou, assim. Eu já não tinha mais vontade de fazer nada e nem de responder direito. E aí me veio uma raiva muito grande assim, da pessoa, do acontecimento. E aí eu fui falar com meu cônjuge, que não acompanhou essa parte da minha vida, não sabe do que se trata e me vendo triste, desorganizado, queria amenizar a situação, né? Então ele estava me ouvindo, mas eu via nos olhos dele que nada do que eu falava fazia qualquer sentido para ele, assim, que parecia um exagero da minha parte. Isso eu perguntei para ele, eu falei, não tá fazendo sentido para você, né? Ele falou, não, mas eu posso te ouvir. Mas isso me incomodou, me deixou mais triste. Eu queria ser entendida, né? Naquele momento, assim, entendida não na totalidade da coisa, mas que, enfim, que a coisa chegasse nele. E de alguma maneira não estava rolando. E aí eu liguei para o meu irmão, que acompanhou essa fase da minha vida, que conhece essa pessoa, que sabe da história toda. E aí, na tentativa de encontrar essa compreensão, né? E aí também foi muito difícil, porque para ele, embora a gente tenha vivido a coisa ao mesmo tempo, a coisa era muito diferente do que era para mim. A forma como ele pôde lidar e manejar essas coisas era muito diferente do que era para mim. Porque se eu tinha 16, ele tinha 30, né? Eu era uma adolescente, ele era um adulto. Ele era um homem, eu era uma menina. Tem muitas diferenças ali, né? Embora o fato, de alguma maneira macro, foi o mesmo, a gente recebeu aquilo de maneiras muito diferentes, assim. Eu ainda tinha expectativas em relação àquelas pessoas de amor e de cuidado. Ele não. E aí isso fez toda a diferença em como eu recebi essa mensagem, né? E aí eu percebi uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro que eu pude me organizar e dizer para ele como eu me sentia e que eu entendia que era diferente para ele, mas que eu queria que ele olhasse pela minha perspectiva. E aí a gente conseguiu fazer isso juntos, né? O que foi muito importante para mim, poder ter essa troca genuína da nossa história, assim, e de me lembrar a importância de ter alguém que testemunhou minha vida, ainda aqui comigo. Isso é muito interessante, assim. É isso, né? Irmãos, amigos, são pessoas que testemunham a gente, né? E eu acho que ter testemunhas da gente no mundo é uma coisa muito preciosa. Mandei mensagem para minha terapeuta, porque realmente eu estava muito mexida, e pedi a ela para ver se a gente poderia antecipar a sessão para falar sobre isso. E aí ela conseguiu, obrigada. E aí no encontro com ela, essa coisa do ser testemunhada, acompanhada, me tomou muito, sabe? Porque se eu estava com uma sensação fortíssima de desamparo, que é uma sensação extremamente conhecida para o meu corpo, se essa situação acionou isso muito forte, eu pude trocar com algumas pessoas que eu estava em contato no dia. Uma delas me recordou sobre a forma como eu me relaciono hoje, né? Sobre como isso não é mais do meu presente. E eu estava muito preocupado, porque todas as vezes que eu tive essa sensação no meu corpo de desamparo, com tristeza, com raiva, né, eu entrava num lugar que eu não gostava de ficar. E não é assim, vou ficar aqui nessa sensação um tempo para que passe. Não, eu me culpava, eu me sentia dramática, eu achava que eu estava me fazendo de vítima, e era muito difícil passar por isso, e acabava que eu desdobrava para coisas muito piores da sensação. E dessa vez, não, dessa vez eu falei, cara, embora isso tenha passado pela minha cabeça e pelo meu corpo, principalmente a sensação de, nossa, eu tô fazendo drama, tô me vitimizando, isso já tem mais de 20 anos, por que que eu tô assim, piriri, pororó, mais de 20 anos. E aí, aí eu percebo que quando eu falo com o Jô, com o meu cônjuge, é isso que eu sinto de novo, que eu tô dramatizando, que eu tô me fazendo de vítima, que isso tem muito tempo, então isso não tem razão de estar existindo, de estar me afetando. Eu vivo 24 anos sem contato nenhum com essa pessoa, sem precisar dela pra nada, por que que isso me abala? Né? Então é drama, é vitimismo, que foi uma coisa que eu ouvi muito. E eu sabia que ele não queria dizer isso, mas independentemente do que ele queria dizer, foi assim que eu me senti. E falando com meu irmão, isso volta também, né? De nossa, deixa isso pra lá, tem muito tempo isso, você não precisa deles pra nada, lembra disso. Só que eu não tava falando de precisar das pessoas, eu não tava falando de querer que elas fizessem algo.
Eu tava falando de coisa de outra ordem, assim, a sensação no meu corpo. Ah, não vai falar nada, não precisa falar nada. Basicamente, não fique com essa raiva toda e não faça nada com a raiva que você tá sentindo. Nem com desamparo, né? E aí foi muito interessante porque eu abri espaço para me cuidar a partir do momento que eu determinei que, não, peraí, isso é importante para mim, sim. Eu entendo que não seja para você, eu entendo que seja diferente para você, eu entendo que para você não chega assim, mas para mim chega e isso é importante, né? Eu acho que eu tô falando da importância da gente legitimar o que a gente sente, sabe? Foi muito importante para mim poder legitimar o que eu sentia, muito importante, porque a partir daquilo eu chorei, eu vivi o que eu precisei viver, eu fiquei quieta no meu canto, e aí eu fui conseguindo me sentir de outra forma. Sabe? A partir do momento que eu me entreguei para aquela sensação e neguei todas as imposições que não fosse daquela maneira, ou os pedidos também, né? Porque eu acho que não foram imposições, mas foram pedidos de que não precisa ser assim, não seja assim, é desnecessário viver isso dessa maneira. E mesmo nesses encontros eu consegui legitimar e falar, não, não é desnecessário, eu entendo que que para você seja, para mim não é. Quando eu consigo afirmar isso e construir algo a partir disso, de mim mesmo e da minha necessidade, a coisa toma outra forma, se desdobra para outro lugar, sabe? E aí quando eu encontro com a minha terapeuta, que reforça esse lugar de testemunha da minha história, e de mim, eu já não tô mais tão fragilizada porque eu tive outros encontros e principalmente eu consegui ter esse encontro comigo e com a minha vulnerabilidade, de poder me saber vulnerável e no direito de viver isso, né? E ali eu encontro um acolhimento para o que eu tô sentindo. Eu não encontro um pedido para que seja diferente, eu não encontro um pedido para que eu não sinta o que eu tô sentindo, eu não encontro uma reação que diz que eu tô exagerando porque passou muito tempo, eu encontro, de certa forma, um colo e uma pessoa disponível para sustentar comigo aquilo que é tão ruim, né? De estar sentindo, assim. E aí tem uma frase do Manuel de Barros que fica vindo na minha cabeça sempre, porque o que aconteceu há muitos anos, no momento que eu tava com muita raiva, eu li esse poema dele, eu esqueci o nome, não sei o que lá, de desperdícios, O Apanhador de Desperdícios. E nesse poema ele fala, né, eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, tenho a abundância de ser feliz por isso. E aí eu fiquei com muita raiva quando eu vi naquele momento, e isso me marcou, assim. Nada contra o Manuel de Barros, eu gosto dele até, em muitos momentos. Só que não é em todos os momentos, né? E aí eu fico muito com esse lugar, né? Dessa exigência de que a gente sempre esteja aparelhado para gostar de passarinhos. Cara, eu amo passarinhos, tá? De verdade. Mas eu fico pensando se é possível que a gente sempre esteja disponível para isso, para gostar de passarinho. Tem hora que eu não tô nem ouvindo passarinho. Eu só tô vendo asfalto, tá tudo cinza. Tem passarinho, nem ouço, sabe? E aí eu fico pensando nessa demanda, né, de que a gente seja sempre doce, poético e que a dor vai fortalecer a gente, que a gente vai sair disso mais forte, mais educado, de fazer algo bonito sempre com aquilo que a gente sente. Não, não, porque nem sempre o que a gente sente é bonito. Eu não tô dizendo que as coisas que têm peso, que são difíceis, não possam ter também beleza. Acho que podem. Coisas belas podem vir de coisas feias, né? Mas eu fico muito incomodada com a ideia de que a gente tem sempre que estar limpinho, sabe? Sempre higienizar o que a gente sente. Ai, mas não pode falar isso. Ah, porque eles se incomodam mesmo. Ah, que... Gente, desculpa, mas ok, mas e eu nisso tudo, né? Tem momentos que eu não tô achando bonito, tem momentos que eu não tô achando legal, tem momentos que eu também não tô querendo aprender porcaria nenhuma. Eu tô mais querendo, sei lá, falar meia dúzia de merda, sabe? Reclamar. Eu só quero reclamar. Ou então dar lugar pra isso aí, que não é bonito mesmo, não. Não tô dizendo que é bonito, sabe? Embora que, sei lá, me dá uma certa alegria em poder sentir o que eu tô sentindo e vejo uma certa beleza nessa autorização de não estar aparelhada para ver passarinhos em alguns momentos. E aí eu fico pensando na crueldade desse pedido, não só emocionalmente, assim, porque eu estava num momento de vulnerabilidade emocional, uma fragilidade emocional. Mas era muito diferente, porque embora eu tivesse muito triste, muito mexida, eu tenho recursos que quando eu vivi tudo isso eu não tinha, né? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha. É muito diferente eu poder viver isso, sabendo que minhas contas estão pagas, por exemplo. É muito diferente, né? Eu poder viver isso sabendo que eu tenho uma família minha hoje. É muito diferente poder viver isso sabendo que eu tenho um trabalho, né? Então, e ainda assim me abalou pra caramba. Agora,
eu vou ficar. Como é que a gente pede pra uma pessoa que tá sem conseguir, sem saber se vai pagar as contas, né? Gente, tem tantas situações tão difíceis, a vida é tão caótica, que eu acho que a gente precisa parar de pedir para que as coisas sejam sempre bonitas. E eu falo isso porque eu acho que esse é um pedido muito recorrente, sabe? As coisas não são sempre bonitas, a vida também é caótica, a vida também é sombra, a vida também é suja, sabe? A vida é um mix de muitas coisas. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Eu sou uma pessoa que realmente eu me sinto revoltada, indignada com muitas coisas. E essa indignação, ela não vem do nada. E aí é isso, assim, essa indignação que pode parecer tão agressiva e tão feia para algumas pessoas, vem de um lugar de muita amorosidade mesmo. Porque ninguém quem não se importa, quem não ama, quem não está nem aí, não se revolta, porque aí se torna indiferente, né? Se eu tô indiferente, que não tem nada ali, né? Agora, se eu me importo, se eu acho importante, se aquilo fere meus valores, fere minha ética, aí sim eu me indigno, aí sim eu me revolto. Então as coisas acontecem juntas, sabe? Tinha algo importante acontecendo ali pra mim. E aí, contradizendo tudo que eu disse até agora, de às vezes não tem nada bonito, nesse rolê aí, né, desse mergulho aí na minha história, dessas sensações, a melhor forma que eu encontrei para descrever foi que era como se eu fosse minha própria mãe vendo algo horroroso que fizeram com a minha filha, mas eu também fosse a minha filha. Então eu sentia a dor de alguém que viveu algo que foi horroroso, mas não estava mais vivendo aquilo. Então eu não era mais a pessoa que estava vivendo aquilo, exatamente, mas eu estava indignada com o que eu tinha vivido. E aí me surgiu essa ideia, né? Presentificou para mim, foi que pela primeira vez, diante daquela situação que eu estava rememorando e daquela pessoa, eu tinha todos os recursos necessários para me defender. Pela primeira vez, eu podia defender eu mesma, de quando eu era criança, de quando eu tinha 16 anos. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Assim, e é uma sensação mesmo também no meu corpo, essa de caralho, eu posso me defender dela. Essa pessoa não tem esse poder todo sobre mim mais. Acabou, sabe? Isso se perdeu. Eu sou uma adulta. Ela não tem mais o poder que ela tinha. E aí perceber isso, né? Que eu sou capaz hoje de fazer por mim o que ninguém pôde fazer ou percebeu a necessidade, não sei, quando eu era adolescente, foi incrível. Foi muito legal, assim, foi muito diferente. É óbvio que eu já percebi isso em várias camadas da minha vida, mas acho que essa ferida é muito, muito primordial minha, assim. Muito, muito mesmo. E aí foi muito interessante, assim. E aí eu pude inclusive me preservar, sabe? Pude. E, inclusive, gravando aqui é engraçado, porque, embora eu esteja falando sobre fragilidades, vulnerabilidades minhas, com bastante. Com nível de exposição pode ser considerado alto, eu ainda estou me preservando porque eu estou bem o suficiente para falar disso, sabe? Eu consigo, nesse momento, suportar o que eu estou dizendo, sustentar o que eu estou dizendo. E isso é muito, muito interessante. É isso, eu acho que o poder não estar aparelhada para ver passarinhos, né? Eu vou pegar isso assim para fazer essa analogia. O ser acolhida quando eu não estou aparelhada para ver o bonito da vida me permite voltar a ver o bonito da vida. Sempre que eu neguei as coisas que eu sentia e que eram muito preciosas para mim, para tentar sustentar as minhas relações, quanto mais eu fiz isso, menos eu vi o bonito da vida, porque doía muito fazer isso. Doía demais fazer isso. E aí, encontrando caminhos, né, de ser acolhida nessa dor, e de ser acolhida quando eu não tô bonita, e de ganhar espaço para isso, assim. Até dizendo mesmo, né, eu sei que não tá bonito, mas fica aqui comigo, sabe? E encontrar pessoas capazes de ficar comigo quando não tá bonito, eu acho que é o que me faz voltar a ver coisas bonitas, né? Voltar a gostar de ouvir um passarinho. Enfim, estou filosofando, né? E agora é isso, assim, a gente tem que lembrar que a gente está colado no mundo como ele é, né? Isso certamente não precisa impedir a gente de viver alegria. Só que talvez deveria, não sei se deveria, mas talvez seja sensível da nossa parte entender que algumas pessoas não vão ver as coisas muito bonitas durante um tempo. E que tudo bem, talvez seja importante que a gente consiga ficar com as pessoas quando as coisas não estão bonitas também. Até que o que é bonito possa reaparecer. É difícil
demais que as coisas sejam bonitas, acordando 3 horas da manhã para trabalhar. É difícil demais dar tempo de parar para apreciar o bonito, porque o capitalismo não deixa, gente, às vezes, né? Tem que ter tempo, tem que ter espaço para a gente poder apreciar o belo. E se a gente consegue construir isso, que maravilhoso. Talvez o que eu esteja pensando é como que a gente pode dar espaço para as coisas feias e sujas, que a gente considera, né? Que isso, eu acho até que é de alguma maneira moralista falar isso. Mas por que é considerado feio e sujo? Porque na verdade, não é feio nem sujo, é só humano, né? É igual. Ai, gente, desculpa, vou ficar um pouco escatológico, mas é igual esse tabu de falar de cocô. Não pode falar de cocô. Cara, todo mundo faz cocô, entendeu? Assim, todo mundo tem essa necessidade. É cheiroso? Não, mas é comum, é natural, é humano. Assim, vamos lidar com isso, sabe? É isso. A humanidade da gente se apresenta, ela vaza. A gente é humano. E aí a gente fica fingindo que a gente não tem coisas que podem não ser as mais confortáveis e mais agradáveis, mas elas estão presentes. E aí tem a cultura. E o que que acontece? A gente está aí diante de uma sociedade caótica, né? Que faz a gente se sentir mal com o nosso corpo, principalmente as mulheres, né? Que agora tem o rolê de vamos ser extremamente magras de novo, né? E aí tá surgindo um movimento que eu tô achando muito legal de apontar que o corpo extremamente magro é um corpo ainda mais fragilizado e com mais dificuldade de se defender. Né? Estão surgindo contrapontos que eu tô achando interessantes de ver, sabe? Debates que estão sendo interessantes de acompanhar. E é por aí, assim. Quais demandas que fazem pra gente, e o que a gente pode dar conta, assim, né, dentro da nossa humanidade, sabe? Que estão pedindo pra gente? Que a gente de fato quer, que de fato é coerente com a nossa vida, que de fato é coerente. Porque senão a gente vai ficar se largando o tempo inteiro. E aí a gente se perde nisso mesmo, né? Nesse tanto de demanda de como as coisas devem ser. E a gente se perde, isso é um fato, assim, mas às vezes é bom se checar, né? E aí ajudar o outro também a se checar, porque dificilmente uma pessoa não vai estar cansada no momento que a gente está vivendo. É muito difícil, assim, uma pessoa para estar descansada, plena, em 2026, nossa, a pilha de privilégios é bonita, né? Enfim, não sei para onde esse episódio foi direito, mas acho que o que fica aqui para mim é os efeitos de poder encontrar quem não pede pra gente sentir, fazer diferente, não toma nosso espaço, que reaparelha a gente pra gostar de passarinho. E não que eu não entenda que muitas vezes é difícil ouvir a dor do outro, isso suportar e sustentar e estar do lado, assim. Acho que quem ouve podcast aqui, na maioria, tem isso como ofício, né? Sendo gestalt terapeuta ou psicólogo. E aí acho que é ao mesmo tempo uma necessidade muito humana que a gente possa reabilitar isso, de suportar com esses lugares não tão confortáveis às vezes. Nem sempre, mas também o problema é que geralmente é nunca, né? Eu lembro de umas coisas assim que me pegam muito, né? Essa pessoa tá com energia negativa, essa pessoa tá pesada demais. Essa pessoa pode ser. Cara, é muito complicado isso, né? Porque a pessoa tá, sei lá, desempregada, sem ter direito como pagar as contas, muito frequentemente num relacionamento ruim, já fracassado, totalmente sobrecarregada, e aí a gente atribui a uma energia pesada, assim, sabe? Mano, o que é isso, cara? Sabe? A pessoa não tá bem, gente. E a gente nem sempre tá bem. O meu desejo aqui é que a gente possa encontrar lugares onde a gente possa não estar bem e ainda assim ser amado. Lembrei do Metamorfose do Kafka, assim. Bateu intelectualidade. Enfim, lembrei do Metamorfose do Kafka, que é bem essa pergunta, né? Quem ainda ama a gente quando a gente não pode ser útil? E talvez por saber que é mais difícil ser amado quando a gente não pode ser útil, ou se sentir pertencente, amado quando a gente pode ser útil, a gente tenha também, a gente aprenda o quanto é difícil segurar a onda, né? De suportar não ser útil, de suportar não ser um sol, uma grande alegria, uma grande presença. Acho que assim, não dá para encerrar esse assunto. Acho que tem muitas coisas que se abrem e se abrem muitas coisas na minha mente, muitas coisas mesmo. Acho que tudo isso que está sendo dito tem outros lados, tem outras versões, tem outras possibilidades, tem muitas coisas para serem pensadas, mas é o que eu dei conta de fazer e de falar aqui hoje com vocês. E agora, em tempo. Eu entendo que hoje, relendo esse poema, por exemplo, me chega com essa coisa de poder ser feliz no simples, sabe? De apreciar as coisas menores, de fazer contato com a experiência mesmo que a gente tem, né? E eu acho isso muito importante
importante também, muito bonito. Só que eu acho que todo mundo que tá ouvindo sabe que nem sempre dá, né? Às vezes a gente se perde mesmo no caos que a vida apresenta, né? Ou então simplesmente a vida tá tão caótica que aquilo ali que seria uma alegria não consegue nem ser experimentado como uma alegria. Não é uma alegria. Ah, mas deveria ser. Pra quem? Segundo quem? Ah, mas não deveria. Quem disse? Você tem certeza disso? É aquela coisa que eu já disse, né? Se você fosse eu, você faria a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu. E é isso. É você no meu lugar, não sei o que você faria. Você faria o que você faria. Tipo, possivelmente é muito diferente do que eu faria. Que bom, né? E aí cada um faz o que pode. Só que é mais gostoso fazer o que pode junto. Ter com quem tá junto. Ter quem ajude a gente a passar pelos momentos difíceis. Vocês estão vendo os passarinhos? Tá rolando os passarinhos aqui agora. Enfim, eu me veio outra coisa, assim, né? Acho que é muito ruim quando a gente cria expectativa de que uma pessoa na nossa vida seja o centro dela e dê conta de tudo, assim, sabe? Eu falei aqui do João, né, que ele não tava, pra ele não estava fazendo sentido. E ok, muitas outras coisas já fizeram, assim, a gente já teve conversas muito importantes e a gente tem trocas muito importantes. E isso não fez sentido para ele não conseguia, mas ele não me interrompeu, ele não pediu para parar de falar, nada disso. Ele tentou ficar ali comigo do jeito que dava para ele. E aí eu tentei meu irmão, porque eu tenho outras pessoas, eu não tenho só o João na minha vida, né? E aí eu falei com uma amiga, e aí eu falei com outra amiga, e aí eu falei com a minha terapeuta. E aí eu acho que essa é a importância também de descentralizar nosso amor, nossos afetos. As pessoas são plurais, as pessoas têm capacidades diferentes, tolerâncias diferentes, suportes diferentes, histórias de vida diferentes. Então, assim, nem a gente vai suportar tudo que aparecer pra gente, nem o outro vai suportar tudo que aparecer na gente, né? E aí isso tem que ser, isso é vivenciado da maneira que for possível pra gente. E entender também o limite, seu próprio limite, né? E o do outro, né? Enfim, acho que é isso, gente. Eu já tô começando a enrolar e tentar falar pra dar conta de falar tudo e é impossível. Eu tenho um monte de coisa passando na minha cabeça que eu não quero falar, até porque eu não quero abrir um monte de outras coisas. É isso. Obrigado a quem ficou comigo até aqui, me ouvindo falar da minha vida e dos efeitos dela. Semana que vem não vai ter episódio. Na próxima provavelmente já vai ter. Então, com as gravações que tenho previstas, é possível que a gente volte a ter episódios quinzenais. Mas é possível também que em breve a gente fique sem episódios quinzenais de novo. Não larguem minha mão, por favor. Eu tô muito feliz que vocês tenham me acompanhando, me ouvindo. Famoso, segue lá no Spotify, ou no Deezer, ou na Amazon Music, onde quer que você escute esse podcast, no YouTube. Ai, gente, sei lá. Segue, avalia com 5 estrelinhas se você puder, dá um like no vídeo. Isso ajuda a chegar para mais gente. Esse é o Figuras Podcast, apresentado por Marta Ponte e editado por João Magalha. Um beijo, até a próxima. Tchau! Uma coisa sua que ficou em mim.